Olá, vou falar agora de outra questão que também está um pouco relacionada com a distribuição e a diversidade, que é o facto das plantas poderem ser usadas como bioindicadores das condições ambientais. Portanto, ajudam-nos a fazer uma interpretação, ao fim e ao cabo, do ambiente, dos locais onde elas crescem. E passo agora a dar como exemplos, as plantas são utilizadas como indicadores das condições do substrato, chamados indicadores edáficos, calcíficas, calcícolas, calícolas, nitrófilas, halófitas, temos aqui vários termos que eu vou passar a explicar. Ora, as espécies halófitas ou halófitos crescem e têm capacidade de tolerar a salinidade e crescem em solos salgados, como por exemplo temos aqui a sueda marítima, o limoniastro monopétalo ou muitas outras que são espécies, por exemplo, que surgem nos sapais. E nestas imagens vocês podem observar duas estratégias ecológicas de capacidade de resistência a esta salinidade. Um é, no caso da sueda, a suculência ao nível das folhas, portanto, as folhas gordinhas acumulam água e isso tem um efeito de diluição dos sais. Por outro lado, no caso do limoniastro monopétalo, ele tem a capacidade de excretar o sal pelas folhas e, portanto, vê-se os cristais depositados sobre as folhas. São condições muito estressantes para a maioria das espécies e, por isso, em todo o mundo não são muitas os taxons, portanto, as espécies que têm capacidade de tolerar e resistir a estas condições de salinidade elevada. Não confundir o termo halófitos com o termo helófitos, que diz respeito a espécies que têm a capacidade de crescer em solos mal drenados, portanto, que facilmente ficam alagados, solos pantanosos, e o problema que se coloca é não o da total imersão, mas pelo facto das raízes estarem encharcadas ou em solos muito compactados, devido à água, há uma fraca difusão do oxigênio e, portanto, as raízes não respiram e a planta acaba por apodrecer porque as raízes morrem. Também muitas plantas têm estratégias para superar estes problemas e algumas estão aqui representadas, como são o caso dos caniços, Phragmites australis, ou outras que surgem em solos com um pH mais ácido, como é o caso do Nartstrita, ou que é o Cervum, ou então a Rorella, que é uma espécie insetívora. Falamos também de espécies calcífugas. Calcífugas, tal como o nome indica, foge do calcário, portanto não crescem em solos calcários e são espécies tipicamente de solos também de pH mais ácido. E temos aqui como exemplo uma urze, a Erica umbellata, e a Digitalis purpúrea, que cresce, por exemplo, na Serra de Monchique. Também uma outra espécie que é indicadora de solos mais ácidos é o caso do sobreiro. Por oposição às calcífugas, então, as espécies calcícolas são aquelas que crescem bem em solos mais alcalinos e são indicadoras, portanto, deste tipo de substratos, portanto, calcários. O caso do tomilho de Creta, a Timbra capitata, ou até a Coronilha glauca, que também é chamada as pascuinhas e que está em flor mais ou menos pela época da Páscoa. Por isso, este nome lhe foi atribuído às pascuinhas. As calículas indicam terrenos ricos em potássio assimilável, como é o caso da papoila dormideira ou da erva molarinha, que está aqui representada na foto. As nitrófilas, por sua vez, são indicadoras de terrenos ricos em substâncias azotadas, quer amoniacais, portanto compostos amoniacais ou nitratos. Muitas vezes aproveitam até, são oportunistas e surgem em situações em que há entulhos e lixos com restos orgânicos, não é? do lixo doméstico. Portanto, são também situações em que muitas vezes a concentração destes compostos azotados é extremamente elevada e torna-se tóxica para a maioria das espécies. Estas espécies que designamos de nitrófilas, portanto, suportam muito bem, toleram muito bem elevadas concentrações de nutrientes azotados. Um dos exemplos que também é muito comum é o caso das ortigas. Por vezes confunde-se também nitrófilas com outro termo, que é o termo ruderal. O termo ruderal significa que são plantas, ruderal quer dizer rude,
significa que são plantas que toleram bem as perturbações frequentes, muitas vezes perturbações também da natureza humana, antrópica, como seja o pisoteio, mas é diferente de nitrófilo. O que pode acontecer é que algumas ruderais também são nitrófilas, está bem? E tem aqui como exemplo de uma planta ruderal, mas não necessariamente nitrófila, é a erva prata, que é a Panorica argentea. Finalmente, uma indicadora de solos arenosos é a camarinha, existem algumas gramíneas que também são indicadoras de solos arenosos, como a Ammophila arenaria. Portanto, a sua presença dão-nos indicação deste tipo de solos. Para além de indicadores edáficos, alguns organismos podem ser utilizados a chamada biomonitorização, ou seja, as respostas que são induzidas nestes organismos por fatores ambientais podem trazer ao homem algumas indicações, nomeadamente, por exemplo, acerca das condições de poluição atmosférica. Podem ser utilizadas plantas, como o caso de musgos, ou líquenes, atenção, os líquenes não são plantas, são uma relação simbiótica entre um fungo e um fotobionte, que pode ser uma alga, portanto, uma planta neste caso, muito simples, mas, ou então uma bactéria fotossintética. São, portanto, organismos, mais uma vez, devido à sua mobilidade, muito importantes para, de certo modo, serem os tradutores ou os indicadores das condições ambientais. Uns porque são acumuladores, não conseguem excretar e, por exemplo, no caso dos metais pesados, vão acumulando e depois podem ser analisados, as suas amostras podem ser analisadas. Isto é um tipo de biomonitorização passiva, que é como está aqui indicada nestas fotografias, fotos de transplantes de líquenes, que depois podem ser analisadas por métodos de análise química, como a cromatografia. Ou pode haver, então, a chamada biomonitorização passiva. Por oposição a esta que é ativa, a passiva será, em ambiente natural, estudar as próprias a dinâmica das populações, por exemplo, licénicas ou de musgos, e observar se estão a regredir, ou se mantêm, ou se crescem, e por isso dão uma indicação da qualidade do ar. Por isso aqui termino que, quando passearem num local onde a presença dos líquenes é abundante, seja no solo ou caindo das árvores, podem respirar bem fundo porque estão com um ar que não é poluído. Obrigada.